quando está fazendo projeto de edificações de grande porte, do tipo complexos hospitalares, resorts, shopping center, hipermercado, hospitais de grande porte, o projetista deve ter já uma certa vivência para poder fazer certas previsões e certas soluções de projeto a fim de melhorar, né, a segurança e também facilitar a manutenção. Por exemplo, nas circulações, tanto de serviço quanto sociais, em que existem quadros que fazem a alimentação da iluminação, em que você setoriza as circulações, né? E em cada setor, no eixo de cada setor, você põe um quadro de iluminação para ter pontos de luz e de tomadas também de utilização naquela área. Então, você nunca deve fazer a iluminação da circulação no setor de um quadro, vir só daquele quadro do setor. Se você tem o setor 1 e o setor 2 e cada um tem um quadro, você leva metade da iluminação da circulação que interliga esses dois setores por cada um dos dois quadros, de tal maneira que se o quadro 1 pifar, o quadro 2 está alimentando metade da iluminação do corredor que interliga ele com o quadro 1 e vice-versa, né? Se o quadro 2 pifar, o quadro 1 está iluminando metade da iluminação do corredor que interliga os dois quadros. Outra providência interessante também, e solução de projeto, é a cada 20 metros, mais ou menos, a previsão de um totem ou um quadro com uma tomada trifásica ou monofásica para manutenção. Então, para isso, para se tornar mais econômico essa previsão, você deve fazer a distribuição de iluminação daquele setor com circuito trifásico, de tal maneira que você já possa, através desse próprio circuito da iluminação, alimentar essa tomada que vai ser utilizada eventualmente, né? Outra solução também que o projetista deve prever é pontos de luz e pontos de tomada em certos ambientes que são necessárias manutenções, postos de elevadores, casas de máquina de elevador, gerador, máquina de ar-condicionado, escada rolante, né? Então, todos esses locais em que vai ser necessário uma provável manutenção, você deixar ponto de luz. Até em certos trechos do forro do shopping, né? Que você vai trabalhar ali dentro e você vai precisar de luz. Então, deixar um ponto de luz e uma tomada a cada 30 metros dentro de um forro do shopping não mata pessoa alguma e dá uma facilidade muito grande para a manutenção operar naqueles setores. Outro ponto importante também é prever iluminação de emergência por bateria nas áreas comuns, nas circulações e nos halls, e nas áreas de serviço, nos corredores de serviço, como também em banheiros, depósitos, salas de convivência do shopping, etc. Tudo que for de área comum, porque se faltar energia e no intervalo entre a falta da energia da concessionária e o regime permanente do gerador para entrar em atendimento às cargas de iluminação, que isso demora mais ou menos uns 30 segundos, o shopping tenha uma iluminação para poder permitir uma circulação dos clientes, né? E às vezes, se o gerador der uma pane e demorar mais tempo, né? Isso aí é um problema. Imagine uma eventualidade de estar uma tempestade, né? E de repente um raio cai nas proximidades do shopping, aquele tiro, e falta energia no shopping e o gerador não entra. Isso pode gerar um pânico, né? E esse pânico vai gerar uma multidão pisoteando um no outro, né? As lojas do shopping, elas são obrigadas pela norma do shopping a ter uma iluminação de emergência de bateria no salão e no caixa e o caixa dela já tem um no break, né, que atende o caixa. Então, no caso de falta de energia, o gerador vai entrar para iluminar as áreas comuns do shopping e as pequenas lojas não são atendidas pelo gerador. Elas têm essa iluminação de emergência de bateria e tem o no break para atender o caixa. Então, o shopping não para de funcionar. As lojas grandes, as grandes cadeias de loja que são chamadas de âncora, elas têm geração própria, têm iluminação com faróis, de bateria com faróis, para evitar pequenos roubos na hora
do apagão, né? Porque sempre decorre um certo tempo entre a falta de energia da concessionária e o gerador, até porque o gerador não entra imediatamente, porque ele faz uma contagem para ver se a energia não volta rapidamente. Pode ter sido uma interrupção intermitente da rede elétrica por um raio que caiu não sei aonde, mas o disjuntor já acionou de novo a energia e evita que o shopping acione o gerador, né? Que a automação acione o gerador e depois desligue porque não é necessário. Então há uma certa contagem que o próprio gerador faz. Além do mais, quando ele entra em funcionamento, ele tem que entrar em regime permanente para poder a energia ser fornecida para a carga, né? E isso decorre um certo tempo. Essa iluminação de bateria, ela evita esse intervalo com escuridão, né? Essa iluminação também deve ser feita em todas as casas de máquina e nos banheiros sociais e de serviço do shopping, como também nas circulações, né, de serviço, e as circulações sociais nem se fala, né?